Não é que seja embaraçoso para Fernando Henrique apoiar Lula a essa altura do campeonato. Ele parecia bem à vontade até. A coisa fica embaraçosa para o país mesmo, pelo menos para a parte dele que ainda quer ser chamada de país e não de bando. Como colocar lado a lado a regência do Plano Real e a lavagem de reputação de um ladrão sem se confundir entre mocinhos e bandidos na aula de história? Bom, esquece a aula de história, que se tornou infelizmente um lugar perigoso. Quem é que vai negar? Em qualquer ponto do território nacional você pode achar que está numa aula de história e estar, na verdade, num comício de um simpático professorzinho do PSOL. O problema é que as distorções não vêm só dessa panfletagem dominante. A tentação ao proselitismo fantasiado de conhecimento está em toda parte. E a prova disso é essa tese de que Fernando Henrique Cardoso e Lula são irmãos siameses num projeto de dominação da esquerda. O nome disso é ignorância. Para levar essa tese adiante numa aula de história, talvez com um professorzinho de direita, entre aspas, seria preciso, no mínimo, jogar fora 10 anos dela, a história. Isso nunca foi problema para os totalitários de Stalin e jamais vai ser problema para os panfletários de qualquer estirpe. O que importa é montar um clubinho de adeptos da sua apologia, seja ela qual for. Repetindo para quem não estava prestando atenção. Apologia, não ideologia. Não há vestígios ideológicos no arsenal intelectual, por assim dizer, dos apologistas. Eles nem chegam a isso. A década que a gente está te convidando aqui a apagar da história do Brasil para ver se cola essa teoria tosca da armação Lula e FHC como um mecanismo de dominação da esquerda e haja clichê, vai de 93 a 2003. O que aconteceu nesse período? Bom, aconteceu a maior reforma institucional do Brasil contemporâneo. Foi uma reforma, atenção, liberal, introduzindo a responsabilidade fiscal, privatizações, saneamento monetário, enfim, tudo aquilo que está na cartilha da suposta esquerda como neoliberal, de direita, etc. Agora, tirem as crianças da sala. Essa reforma foi regida por Fernando Henrique Cardoso e tinha como inimigo mortal o PT de Lula, que tentou de todas as formas sabotar o Plano Real. E agora? Onde é que estava o pacto, o mecanismo, o teatro, a ópera, ou sei lá o quê, de Lula e FHC, que desde sempre foram caras metades de um plano de hegemonia esquerdista, etc, etc, etc. Ah, não, mas o Plano Real foi do Itamar. Não, não foi não. Fernando Henrique era o 4º ministro da Fazenda de Itamar Franco, e é bom aqui a gente repetir para os que estavam trocando figurinha de direita e esquerda com um coleguinha ao lado, lá no fundo da sala. Fernando Henrique era o 4º ministro da Fazenda de Itamar Franco, que já tinha tentado no posto até Gustavo Krause, que pode ser gente boa, poeta, ecologista, mas não faria um Plano Real nem por receptação mediúnica. Ou seja, Itamar Franco estava perdido, perdidinho da Silva, perdidão, perdidaço, entende? Sobre o que fazer com a hiperinflação. Mas teve, Itamar, uma boa intuição política e teve também coragem para blindar a equipe. 5 anos depois de lançado o Plano Real, Itamar passou a tentar sabotá-lo, se juntando a Lula, José Dirceu e companhia contra a direita de FHC, como se dizia na época. Quase conseguiram afundar o plano em 1999, quando a maxi-desvalorização do real na crise da Rússia representou um risco verdadeiro de volta da famigerada correção monetária. Mas os neoliberais de FHC, neoliberais entre aspas, como eram chamados para se estigmatizar na época, né? Pedro Malan à frente, conseguiram manobrar nessa guerra sangrenta contra o país e salvar essa moeda que mais de 2 décadas depois está aí na sua mão, protegendo o valor do que você ganha com o seu trabalho. Mas isso tudo foi só um teatro da esquerda para preparar o poder para o Lula? Feche esse álbum de figurinhas, companheiro, e vai estudar. PS. Fernando Henrique Cardoso está fazendo um papelão e se desmoralizando ao vivo ao apoiar um criminoso. PS2.
Toda vez que você chama um picareta de esquerdista, ele sorri de orelha a orelha e renova o verniz humanitário que permite a ele viver no conforto do seu capitalismo avarento, fantasiado de revolucionário.